1 Reis, capítulo 19, começando no versículo 15, Deus fala com o profeta Elias para que ele fosse ao deserto de Damasco ungir Eliseu, para que ele fosse o sucessor do profeta Elias. E ele vai, unge, e no versículo 19, olha: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu a seguir Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir Elias e o servia. Então, Elias lançou a capa sobre Eliseu. E quanto a essas 12 juntas de bois, podia ser até que pertencia ao pai de Eliseu. E esse povo mencionado em 20, podia ser 21 servos, domésticos e agrícolas. Então, isso, a gente entende que a família de Eliseu era uma família muito próspera financeiramente. E Elias chega, Eliseu estava trabalhando, né, arando a terra. Elias vai e lança o seu manto sobre Eliseu, para que ele fosse o seu sucessor espiritual, né? Que ele fosse o profeta de Israel. E depois, nos versículos que sucedem, 21 e 20, 21, Eliseu vai e deixa os bois, despede da família, tomou essas juntas de boi e os imolou, significando estar pondo sua mão no outro arado, o espiritual. Então, ele não teve dúvida. Ele foi, deixou para trás as coisas e deixou tudo, né? Matou aqueles bois, deixou o arado e seguiu fielmente a Deus, ao seu chamado. E esse molar significa, então, estar pondo a sua mão no outro arado. Não era mais arar a terra, era arar corações, era trabalhar com pessoas, era trabalhar com o espiritual das pessoas. E Eliseu, então, ele, apesar de ser próspero financeiramente, ele não teve dúvida. Aceitou o convite de servir a Deus e se dispôs nas mãos de Deus. Ele deixou tudo. Ele não olhou para trás. Ele olhou para frente. Ele ouviu o chamado de Deus e quis cumprir os propósitos que Deus tinha na vida dele. E você, já sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Ou você já está cumprindo, está dentro dos propósitos, cumprindo o chamado que Deus tem para a tua vida? Eliseu nos ensina que quem segue a Cristo, ele deve desembaraçar-se de todos os laços que prendem ao mundo. Não pode ficar olhando para o passado, olhando as coisas que você deixou ou deixou de ganhar nessa terra, mas olhar para o alvo, que é Jesus Cristo. Olhar para aquilo que Deus quer fazer
de você. Quer ser um instrumento nas tuas mãos. E a gente vai ver que Eliseu realmente foi um grande sucessor de Elias. Ele cumpriu fielmente o propósito que Deus tinha para a vida dele. Semana que vem vamos falar mais um pouquinho sobre Elias e Eliseu. Obrigada, Senhor. Cumpra os teus propósitos em nossas vidas. Obrigada por esse ensinamento e que sejamos realmente aquelas pessoas que estão abertas, com os ouvidos abertos, com o coração aberto, para ouvir o teu chamado e não estar olhando para trás, mas olhando para frente e seguindo a Jesus Cristo. Amém.